partir de agora, você acompanha a programação da TV UESB. Aqui é informação, formação e conhecimento. Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Vitória da Conquista, 97,5. E curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento. O aumento do número de roubos de bicicletas em Vitória da Conquista. Candidatos à reitoria da UESB participam de plenária no campus de Itapetinga. E ainda, o Hemob opera com estoque crítico de sangue para todos os tipos sanguíneos. Terça-feira, 5 de abril, UESB Notícias, segunda edição, está começando. Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. UESB Notícias, começando agora com as principais informações da nossa região sudoeste. Os candidatos à reitoria da UESB, os professores Luiz Otávio de Magalhães e Marcos Fernandes, que disputam a reeleição, participaram de uma plenária na manhã desta terça-feira no campus de Itapetinga. Na ocasião, foi apresentado o plano de gestão para o quadriênio 2022-2026. Essa primeira plenária com os candidatos a reitor e vice-reitor da UESB, realizada nesta terça-feira no campus de Itapetinga, é uma atividade prevista no regimento eleitoral da universidade. Um espaço fundamental para o debate de ideias e principalmente para ouvir as demandas da comunidade acadêmica. Independente, desse caso inusitado da gente estar passando por um processo eleitoral, no pleito para a reitoria, em que temos chapa única, a participação das três categorias ela é importante, porque é um processo democrático. A universidade ela prima pelo processo democrático em todas as suas instâncias, nas suas plenárias, e precisa da participação de todos. Então, assim, todas as três categorias precisam de estar participando desde esse momento de apresentação da proposta, mas também e principalmente no dia 19 de abril, que é o dia da votação, que é o dia do pleito. Então, que vá, que se manifeste, que coloque o seu voto como quiser se manifestar, mas que possa participar vindo no dia para a eleição diretamente nas urnas. Participaram do encontro professores, servidores e estudantes da UESB. Larissa, que está no terceiro semestre do curso de zootecnia, apontou que foi a oportunidade de reforçar a democracia universitária. É de extrema importância os alunos, desde já, participar e demonstrar interesse, reivindicar também, apresentar melhorias, soluções e etc. Eu vejo isso como de extrema importância, não só eu, como todos os meus colegas. Neste primeiro encontro, a comunidade acadêmica do campus Itapetinga questionou a chapa Sonhos Não Envelhecem, UESB com mais ciência, inclusão e cidadania, que é formada pelos atuais reitor e vice-reitor, professores Luiz Otávio de Magalhães e Marcos Henrique Fernandes, sobre o plano de gestão proposto para o próximo mandato. Segundo o candidato a reitor, essa foi uma oportunidade de prestar contas pelos 4 anos de mandato e ouvir a comunidade da UESB demandas para os próximos 4. Os candidatos que pleiteiam assumir a responsabilidade de gestão, de representação institucional da UESB, eles devem se comprometer publicamente com uma determinada plataforma de atividades, um determinado programa de gestão. Então, por um lado, ele tem uma projeção para 4 anos de mandato. Então, é necessário apresentar um programa, um plano, um instrumento que sirva de avaliação, de crítica posterior. Ao mesmo tempo, como também a gente vinha respondendo pela universidade desde 2018, quando a gente fala em um programa de gestão, em um plano de atividades para mais 4 anos, é claro que nisso vai estar embutido também uma avaliação do que foi traçado nos últimos 4 anos, aquilo que foi planejado, que foi pensado há 4 anos, o que foi construído, o que não foi, por que não foi, quais são as circunstâncias.
quais as diferenças de cenário em termos de políticas gerais de desenvolvimento da universidade que a gente tinha 4 anos atrás, o que nós temos hoje. Então envolve também toda essa avaliação, não apenas das propostas que serão apresentadas, mas também a avaliação do contexto geral da UESB, do contexto geral das universidades públicas na Bahia e no Brasil. Nós estamos nesse processo eleitoral, dessa vez uma chapa única. Nós estamos percorrendo aí desde dia 23 todos os espaços da nossa universidade para debater com a nossa comunidade. E essas plenárias é mais uma oportunidade para que a comunidade, baseada no plano de gestão que nós apresentamos aí, possa contribuir com suas críticas, com suas sugestões para esse plano que ainda está em aberto, que vai nortear as ações dos próximos 4 anos da nossa gestão. As próximas plenárias serão realizadas na terça-feira, dia 12, no campus de Jequié e no dia 13, no campus Vitória da Conquista. Esses momentos são muito importantes, porque realmente é a oportunidade que a comunidade tem, os docentes, técnicos, analistas e discentes, de apresentarem as suas demandas, as suas dúvidas com relação à gestão, o plano de gestão que está sendo apresentado pela chapa. Então esse realmente é um momento bem valioso para isso, para depois esse plano ser avaliado, ser cobrado, e ser feitas as críticas construtivas para que melhore nossa comunidade acadêmica, o nosso funcionamento como instituição e amplie e melhore também o processo democrático como um todo, o processo de eleição de reitoria, reitor e vice-reitor, no caso. E o uso indiscriminado de antibióticos tem chamado a atenção de especialistas que apontam as graves consequências para o sistema de saúde. A pandemia da Covid-19, dentre outras questões, trouxe para o debate o uso indiscriminado de medicamentos, muitas das vezes sem a devida orientação e prescrição médica. Sem comprovação científica, a população fez uso de antibióticos para tratamento da Covid-19. Nessa farmácia, a procura pela azitromicina, uma espécie de antibiótico, cresceu muito durante a pandemia. A gente percebeu uma procura maior por azitromicina, porque era um medicamento já prescrito por todos os médicos, por influenciar na questão respiratória, diminuir a carga bacteriana, entre outras questões farmacológicas. E daí o que acontece? Essa procura ela aconteceu tanto por receita médica, quanto sem receita médica. Porém, como é um antibiótico, é previsto em lei que todo antibiótico ele tem que ter prescrição médica. Ainda assim, algumas pessoas queriam tomar azitromicina como se fosse de forma profilática. Voltada para o combate de infecções bacterianas, a azitromicina foi administrada em larga escala nos pacientes com Covid-19 em internamento domiciliar em Conquista, tendo inclusive o acompanhamento de profissionais de saúde, como observou esse médico. De acordo com ele, tal prática produz prejuízos ambientais e provoca consequências diretas para o próprio paciente. Esse paciente em casa e arvoradamente utiliza antibióticos de largo espectro dentro do ambiente de casa, ou em hotéis, ou em locais onde esses pacientes eram acompanhados aqui na região, isso acaba aumentando o risco tanto ambiental, de expor o meio ambiente a essas drogas, antibióticos de largo espectro, dentro de esgotos, em áreas não tratadas, ou esgoto que vai diretamente para a rede de esgoto da cidade, como principalmente o fato de que você pode condenar esses pacientes, essas pessoas, à produção de germes multiresistentes. É um futuro para os médicos do futuro, os médicos que estão em formação agora e que serão os médicos do futuro, há impossibilidades terapêuticas no futuro bem próximo. No entanto, essa preocupação com o uso exagerado dos antibióticos não nasceu com a Covid-19. Há muito tempo, suscita a atenção do campo médico-científico e das autoridades de saúde. Há o entendimento de que o uso pouco racional dos antibióticos se dá por 4 fatores: o social, o farmacêutico, o médico e o das políticas públicas. Esse uso irracional de antimicrobianos está vinculado essencialmente àquele indivíduo que dispensa antibióticos numa farmácia sem a prescrição médica, aquele profissional de saúde que prescreve antibióticos sem a adequada atividade do antibiótico para aquele caso clínico específico e, infelizmente, principalmente indivíduos da população em geral que compram antibióticos
nas farmácias ou adquirem antibióticos de outras pessoas para uso próprio, utilizando essas drogas para dor, para analgesia, para processos inflamatórios e não para atividade antimicrobiana efetivamente. Resolver este problema exige o planejamento, a execução e a fiscalização de políticas públicas de controle da comercialização desses insumos, por exemplo. Regras que já existem e devem ser colocadas em prática pelas farmácias durante as vendas. A gente pega a receita, anota os dados do paciente, anota qual foi a marca da azitromicina que foi vendida, o lote, porque todas essas informações ela vai servir por banco de dados da vigilância sanitária, acusando que nós compramos o medicamento e esse medicamento ele teve saída por venda, comprovada com a receita, e também através da vigilância a gente tem que enviar um arquivo para a Anvisa, mostrando para a Anvisa que o medicamento foi vendido. Em outra dimensão, nas unidades hospitalares, há necessidade da criação de mecanismos que garantam o controle da utilização dos antibióticos. No Hospital Geral de Vitória da Conquista, apesar de haver um importante suporte para a pesquisa, outras ações precisam ser implementadas para evitar o desenvolvimento de bactérias multiresistentes aos antibióticos e para que haja uma melhora na qualidade do atendimento dos pacientes. Em Vitória da Conquista não há em nenhum serviço público ou privado de assistência à saúde, nenhum hospital público ou privado da cidade, programas bem gerenciados de controle ou uso racional de antimicrobianos. A única unidade, que é a maior unidade da região sudoeste do estado da Bahia, que trabalha intensamente com esses dados, que analisa esses dados vinculados à vigilância epidemiológica do estado da Bahia, é o Hospital Geral de Vitória da Conquista. E mesmo assim, é uma unidade que, infelizmente, tem endemicamente agentes infecciosos com perfil de multiresistência já há mais de 10 anos e que a gente vem em busca, com 3 infectologistas da unidade, em busca de melhorar a assistência e reduzir impacto de mortalidade e letalidade, o que melhora a qualidade da assistência dos pacientes que utilizam o serviço nesse hospital, que é o hospital da região, no sentido que você tenha cirurgias seguras, assistência de emergência segura, internamento na unidade seguro, por conta do uso adequado do antimicrobiano. Quando esse antimicrobiano é utilizado de forma inadequada, de forma arvorada, de forma ansiosa, ou de forma não adequada ao germe envolvido no processo infeccioso, isso aumenta o tempo de internamento e o risco de mortalidade dos pacientes da unidade. Vamos agora ao telão ver os dados da Covid-19 divulgados pelas Secretarias Municipais de Saúde de Vitória da Conquista e também de Jequié. A gente começa então por Vitória da Conquista. Do início da pandemia até o momento, o número de casos confirmados são 44.602. Nas últimas 24 horas, o município registrou 5 novos casos. Os casos ativos nesse momento são 15. Recuperados, 43.898. O número de óbitos, 689. Leitos de UTI hoje, a ocupação de leitos de UTI no município, 20% de ocupação, e leitos clínicos com 23% de ocupação. A gente segue agora para Jequié, município de Jequié, com os dados confirmados até o momento do início da pandemia, até agora, 22.032. Os casos ativos hoje no município são 2, recuperados 21.585 e o número de óbitos 443. Sobre a taxa de ocupação de leitos Covid, leitos de UTI, 20% de ocupação, e leitos clínicos seguem sem ocupação nesse momento no município de Jequié. E no próximo bloco, a gente confere uma entrevista com a bioquímica do Hemoba, falando para a gente sobre a situação, sobre a baixa no estoque de sangue do Hemoba aqui de Vitória da Conquista. E ainda nesta edição, a primeira mostra de saúde do SENAC. O intervalo é rapidinho e a gente volta já. Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, no mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho.
E a democracia é a estrada. Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Eu tenho muito orgulho de participar. Ela acontece quando nossas ideias são menosprezadas. Quando somos julgadas e atacadas por sermos mulheres. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. É preciso dizer chega. Chega de sentir medo. É hora de ocupar o nosso lugar. Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Já estamos de volta ao vivo com ESB Notícias, segunda edição. De acordo com dados da Delegacia de Furtos e Roubos, houve um aumento do número de casos de roubos de bicicletas em Vitória da Conquista. O uso do equipamento é uma alternativa para quem utiliza como meio de transporte e também uma prática esportiva. Há mais de 5 anos, Elzio pratica o ciclismo, mas já passou por uma situação que jamais quer voltar a passar. Em 2019, ele estava pedalando na BA-263 quando foi abordado por um criminoso que sacou uma arma e roubou a sua bicicleta. Um prejuízo de mais de R$4.000. 2 indivíduos num carro ultrapassou tanto eu como uma colega na bike, a gente na bike no acostamento, e aí ele parou o carro e arma em punho, tentou pegar minha colega. Ele desviou um pouco e aí eu estava um pouco mais atrás, aí ele conseguiu me pegar e infelizmente levou minha bicicleta. Vão fazer 3 anos e até hoje nem rastro da bicicleta. Segundo o delegado, além de crimes nas ruas, vários casos de furtos são registrados em condomínios. Hoje você tem bicicleta que custa mais de R$100.000 e às vezes ela fica ali num condomínio, né, amarrada numa corrente, de forma que facilmente a pessoa chega, quebra e leva. Né? Às vezes no comércio também onde você trabalha, no seu local de trabalho, no shopping. Então isso facilita a ação do meliante, entendeu? Os valores altos, né? Como você acabou de falar, as peças que você tem como desmanchar, né? Nessas oficinas, que a gente precisa orientar os donos de oficina para não estarem comprando essas peças sem nota fiscal. Ainda segundo o delegado, a pessoa que sofre o furto ou o roubo deve procurar a delegacia para registrar a ocorrência. A orientação é registrar a ocorrência na delegacia e procurar a autoridade policial. Nós temos agora em 3 meses 5.000 ocorrências registradas, então é difícil a gente ter acesso a todas. Então é preciso que a vítima permaneça para procurar a autoridade policial e conversar a respeito de como aconteceu o furto ou o roubo, para que a gente possa investigar, né, e tentar chegar nos autores. Elzio, que já foi vítima de um roubo, faz um pedido aos companheiros ciclistas. Nunca comprem peças sem saber a origem. Só existe assalto porque tem quem compra. E aí a gente tenta fazer uma campanha massiva aqui em Vitória da Conquista para não comprarem peças de característica duvidosa, de pessoas que a gente não tenha conhecimento. Nós temos conhecimento dos valores das peças, quanto custa. Então, quando acha uma coisa muito fácil, barata, a gente desconfiar e não comprar. Porque uma vez não comprando, a gente não está alimentando o roubo. E olha só, o Hemoba de Vitória da Conquista está operando com estoque crítico para todos os tipos sanguíneos. A informação foi divulgada hoje pela assessoria de comunicação do Hospital Geral de Vitória da Conquista. Para falar com a gente sobre este assunto, aqui conosco a bioquímica Nádia Chiacchio, ela que é também bioquímica do Hemoba. Nádia, muito boa noite, seja bem-vinda aqui aos nossos estúdios. Eu começo então perguntando para você, Nádia, sobre essa situação crítica. Há quanto tempo o Hemoba não passa por uma situação como essa ou vem enfrentando situações como essa ao longo dessa pandemia? Como é que está a situação? Boa noite, Aline, é um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente nós estamos passando essa problemática de sangue histórico, mas durante a pandemia nós vimos agravar essa problemática. E muitas pessoas, o número de pessoas circulando na rua diminuiu bastante, então as pessoas ficaram com um temor muito grande de fazer as doações e realmente nós chegamos nessa situação desse estoque crítico. O estoque crítico, só para
contextualizar um pouco, é aquele quantitativo de bolsas necessária para atender a demanda durante 3 dias. E nós estamos chegando aí nesse limite. A gente pode observar aqui, a nossa produção acaba de colocar para a gente, foi esse o card que foi divulgado hoje pela manhã pela assessoria de comunicação do Hospital Geral de Vitória da Conquista, informando sobre a situação do estoque crítico do Hemoba aqui da nossa cidade. E por falar em Hospital Geral, Nádia, isso implica em uma série de circunstâncias, problemas para o serviço de saúde público da nossa cidade, começando então sobre a questão das cirurgias, ou seja, muitas cirurgias acabam sendo adiadas, reprogramadas por conta desse baixo estoque de sangue. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre como essa situação interfere diretamente nas cirurgias do Hospital Geral. Exatamente. Como nós sabemos, o sangue, não inventaram ainda nada que possa substituir o sangue e nós contamos com essa colaboração, esse ato altruísta, voluntário, das pessoas para fazer essa doação. Então, como você falou, cirurgias, normalmente elas precisam de quantidade de sangue e o que nos preocupa bastante são alguns componentes do sangue que têm um prazo de validade menor, que no caso seria as plaquetas. Então, não só para cirurgias eletivas, cirurgia de emergência, mas outras patologias, as leucemias, as aplasias, outras doenças hematológicas que os pacientes necessitam desses componentes do sangue e nós precisamos manter esse estoque mínimo, né, para que a gente não chegue nessa situação do estoque crítico para atender essa demanda que nós observamos que, assim, nesse período que estamos iniciando pós-pandemia, muita demanda reprimida, então a demanda aumentou bastante. Cirurgia que eventualmente foram adiadas, suspensas, agora elas estão voltando e para que essas cirurgias ocorram, nós precisamos dos componentes do sangue. Nádia, explica para a gente também se essa situação, nós seguimos com a vacinação em curso, a vacinação contra a Covid. As pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Quem pode doar? Quem tomou a vacina? Com quanto tempo? Como é que fica essa situação desse doador que deseja fazer também essa doação, essa boa ação, falando de solidariedade, contribuir, mas também tem essa dúvida, porque tomou recentemente a vacina, ou 1 ou 2 doses da vacina, e teme poder doar sangue. Há quanto tempo? Como que funciona isso? Como que ela pode fazer essa doação? Então, assim, o Ministério da Saúde, ele preconiza que o ideal seria, vai vacinar, já sabe que vai fazer a vacina, porque para cada vacina tem um período, vai então vacinar, que faça a sua doação antes da vacina. Mas tudo bem, fez a vacinação, eu vou me deter falar assim do que está acontecendo agora que é a vacina Covid, né? Então, nós teríamos o quê? A Coronavac, após 48 horas de qualquer uma das doses, primeira ou segunda dose, 48 horas após a vacinação, o candidato já está apto para fazer a sua doação. E as demais vacinas, que seriam a AstraZeneca, a Janssen, a Pfizer, são 7 dias após a vacinação, eles também já estão apto para fazer a sua doação. E aí as demais, né, tem outros prazos, mas o que a gente está vivenciando são essas vacinas agora. Nádia, vamos ressaltar aqui para o nosso telespectador quem está apto neste momento a ser um doador de sangue, a contribuir de alguma forma, procurando o Hemoba aqui de Vitória da Conquista. Bom, são vários os critérios, então a gente pede que as pessoas procurem essas informações antes, até de se deslocar para fazer a sua doação, mas basicamente seria estar bem de saúde, né, porque o objetivo não é esfoliar esse doador, pelo contrário, então precisa estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias, sendo que os menores de 18 anos precisam ir acompanhados dos responsáveis, dormir bem, né, e ao chegar no serviço vão ser avaliados vários critérios, então por isso são vários, a gente poderia ficar muito tempo aqui falando sobre isso, mas basicamente seria esse. Tá bem de saúde, tá descansado e as outras questões serão avaliadas no momento da entrevista clínica. Mas é sempre bom a pessoa se inteirar, se informar, porque tem vários outros critérios. Eu poderia destacar quem fez tatuagem, maquiagem definitiva, piercing, seria 1 ano após, né? Então, que entrasse em contato conosco, que a gente poderia tirar algumas dúvidas antes que a pessoa se deslocasse para fazer essa doação.
Uma última pergunta, Nádia. O Hemoba, ele tem um banco de dados desses doadores aqui da nossa região? Entra em contato com essas pessoas? Como é que funciona isso? Temos sim. Nós atendemos a demanda espontânea, né? Porque é o que se preconiza. Que os países tenham entre 3% a 5% da população que faça essas suas doações regulares. Mas, infelizmente, no Brasil nós vivemos que menos de 2%, é muito preocupante, já era antes da pandemia, menos de 2% da população faz a doação. Durante a pandemia, a gente observou que houve uma diminuição entre 20% e 30% no número de doações. Por isso que a gente está nesse estado aí, estoque crítico. Então, o que a gente preconiza? Usando os planos de contingência, nós temos sim um banco de dados que, no caso desses doadores mais específicos, tipo doador fenotipado, para as crianças que têm anemia falciforme, nós fazemos uma que a gente chama de busca ativa. Fazemos contato com esses doadores, ligamos, promovemos campanhas, sempre que possível tentamos fazer até em loco, em alguns locais, né? Durante a pandemia nós vimos muito isso, deslocar para que as pessoas não fossem ao local, porque também é algo que impactou bastante, as pessoas tinham muito medo de sair. Como nós funcionamos dentro do hospital, que era referência para a Covid, então nós sofremos bastante com isso. Então, nós temos sim esse banco, tudo com todos os cuidados, e aí nós fazemos esse contato com esses doadores. E a busca ativa também. Exatamente. Bom, fica aí o alerta, então, o recado do Hemoba, que está operando com estoque crítico para todos os tipos sanguíneos. A gente precisa de doadores, precisa dessa boa ação, desse movimento de solidariedade. E a Nádia Kiaki, que é bioquímica do Hemoba aqui de Vitória da Conquista, traz para a gente esse recado, esse alerta e essas informações. Nádia, por favor, suas considerações. Bom, então, o meu apelo aqui, eu faço que as pessoas venham fazer suas doações. É muito simples, não tem risco nenhum. Pelo contrário, só vai ajudar. É um ato mais voluntário e altruísta que eu conheço, é você salvar vidas. Eu falo vidas porque uma bolsa doada pode salvar até 7 pessoas, porque ela vai ser processada. É simples, esse sangue que é doado é rapidamente recuperado e você pode se dirigir no banco de sangue, que do Hemoba, que funciona dentro do Hospital Geral de Vitória da Conquista, conhecido como Hospital de Base, munido do seu documento com foto, com aquelas condições que eu falei anteriormente, ou, para maior comodidade, nós também fazemos por agendamento. Você vai chegar lá, vai ser atendido no seu horário através do número 3229-2445 ou 3229-2434. E a gente deixa esse apelo aqui, porque nas situações de emergência, nós não falamos dos acidentes que acontecem bastante, é uma correria, nós precisamos ter esse sangue lá disponível. Tá? Okay. E aí eu deixo esse apelo aqui para toda a população, uma vez que nós atendemos não só Vitória da Conquista, mas toda a região. Bom, Nádia Kiaki, bioquímica do Hemoba, trazendo para a gente essas informações. Nádia, muito obrigada. Tá? A gente vai seguir acompanhando essa situação, fazendo esse apelo direto a você, nosso telespectador e comunidade conquistense também, que possa ser doador, que já é doador, que procure o Hemoba para fazer também aí a sua boa ação. Muito obrigada, Nádia. A gente agradece. Bom, agora a gente vai para a previsão do tempo para a Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens sem chuva. A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 27 graus. Na quinta-feira, o sol brilha o dia todo em Conquista. A mínima prevista é de 16 e a máxima de 28 graus. Na sexta-feira, também faz sol sem previsão de chuva. A temperatura varia entre a mínima de 18 graus e a máxima de 29 graus. Em Itapetinga, faz sol com nuvens no dia e tem previsão de chuva leve. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 32 graus. Em Jequié, o dia será de sol com algumas nuvens. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Em Itambé, sol entre nuvens sem chuva. A temperatura oscila entre 20 e 30 graus. E olha só, amanhã o SENAC realiza a primeira Mostra de Saúde, um evento gratuito que contará com oficinas, palestras e atendimento.
O repórter Luiz Pedro Passos traz as informações. Olá para você que está acompanhando o ESB Notícias. No próximo dia 6 de abril, o SENAC de Vitória da Conquista vai realizar a primeira mostra de saúde, um evento gratuito que contará aí com serviços das áreas de podologia e estética. Para falar sobre esse evento, nós estamos recebendo a Juliana Borba, que é professora e também organizadora desta iniciativa. Juliana, seja bem-vinda à Rádio TV UESB. Para começar, gostaria de saber de você quais os objetivos dessa mostra. Então, como nós ofertamos cursos técnicos, né, em ambas as áreas, então a intenção é trazer o aluno para o SENAC para conhecer o fazer profissional, tanto do podólogo quanto do esteticista. E assim, a gente vai realizar oficinas gratuitas para eles conhecerem e virem para o SENAC. A comunidade, então, é aberto para a comunidade, vai ser no turno da manhã e estaremos aqui de portas abertas esperando todos. Eu gostaria que você, então, reforçasse esse convite para o nosso público, para que eles venham aqui para o SENAC e participem desta ação. Pronto, o SENAC estará aberto das 8 às 13, oferecendo oficinas gratuitas de ambos os cursos, né, podologia e estética, e vamos sortear brindes. Estaremos com parceiros aqui que fazem toda a cobertura de insumos, de equipamentos, de produtos que os profissionais trabalham. Então, venha para o SENAC, né, para poder degustar um pouquinho do que é o esteticista e o podólogo. Perfeito. Juliana, muito obrigado. A gente que agradece. É isso, o convite está feito dia 6 de abril, durante o turno da manhã, aqui no SENAC. Eu volto com vocês aí no estúdio. E a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Outras informações amanhã ao meio-dia com Thiago Henrique. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá. A partir de agora, você acompanha a programação da TVE. É sua, é nossa, é da Bahia.